Fala galera, eu sou o Wallace Almeida e você está no podcast Análise de Sistemas do Programa para Android. Descendo um pouco mais. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a análise dos meus projetos. Tá? Antes de eu começar qualquer projeto, já venho falando isso aqui nessa série, sempre é necessário a gente fazer uma análise, um levantamento de requisitos. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço isso na prática. Se você está ouvindo isso no podcast ou no Spotify, está no seu agregador de podcast, seja Castbox, seja qual for, ou no Spotify, você vai estar apenas me ouvindo. Você pode também estar assistindo no YouTube, Facebook ou Instagram, então você vai estar vendo o que eu vou estar fazendo. Se você está em casa, se tem condições de ver esse vídeo, eu recomendo que você o assista, porque você vai conseguir ver o documento que eu trabalho, a análise de requisitos, então talvez você entenda um pouco melhor. Mas se você está assistindo esse episódio aqui, ouvindo esse episódio aqui pelo podcast, Spotify, deslocando para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, durante uma atividade física, um exercício, durante uma atividade na rua, não tem problema, tá? Eu vou procurar ser o mais claro possível, explicar tudo que eu estou fazendo para que ninguém fique com informação incompleta, beleza? Então, vamos lá. Estou aqui com o documento aberto já, tá? Deixa eu subir aqui para o início dele, eu deixei no final, na verdade. Só para vocês entenderem, esse documento, para quem está assistindo o vídeo, tá? Eu deixei várias partes dele marcado em preto, tá? Que é por quê? Para não expor a organização, a empresa a qual eu atendi com esse requisito, beleza? Então eu marquei tudo de preto aqui para não aparecer o que pudesse expor a organização, as características específicas aí dessa empresa, mas não vai deixar problema nenhum, não vai deixar nada faltando aqui das informações que a gente precisa desse documento, beleza? Então, o que acontece? Primeiro, o início aqui é uma capa simples, tá? Onde eu especifico o que é. Então, o título aqui nessa capa, especificação dos requisitos de software, sistema de controle de acesso do local tal. E a versão, tá? Versão 0.1. Por que 0.1? Porque ainda não se tornou um documento, ainda era para análise essa primeira versão aqui. Eu peguei justo a primeira versão dele para vocês entenderem. Então, versão 0.1, a primeira versão antes dela se tornar uma versão final. Logo abaixo aqui, eu denominei a equipe, tá? Essa equipe teve um coordenador, um desenvolvedor mobile, que fui eu, um desenvolvedor de banco de dados e um desenvolvedor web. Todos eles com seus nomes descritos aqui, beleza? Passando aqui para a segunda página, a gente tem uma tabela com o histórico das revisões, tá? Essa tabela contém o campo data, versão, descrição e autor. Ela está em branco aqui nessa primeira versão. Por quê? Porque eu ainda não fiz nenhuma revisão, tá? O que é essa revisão? Uma revisão em qualquer um dos itens que nós vamos ver daqui para baixo, tá? Depois de eu terminar esse documento, eu vou submetê-lo a algumas pessoas, que vocês vão ver mais à frente quem são, e dependendo das informações que elas passem, da análise delas em relação a esse documento, pode ser que ele precise de alterações, precise de novas informações, precisa que retire algumas, e tudo isso tem que ficar registrado aqui nessa tabela de histórico de revisões, para que isso seja acompanhado durante todo o processo e lá no final a gente lembre quem que recomendou aquelas mudanças, ok? Só relembrando então, uma tabela que contém data, versão, né? No caso a gente está na 0.1 aqui, então qualquer alteração que eu faça, a gente passa para 0.2. A descrição da revisão, a descrição da mudança e o autor, quem foi o responsável por isso. Descendo aqui a próxima página, a gente tem um sumário, tá? Um sumário simples, eu não vou lê-lo aqui porque os itens desse sumário a gente vai ver daqui para baixo, ok? Mas é um sumário simples dizendo qual o título de cada item e a página em que ele está. Então, o primeiro item aqui que estava no sumário, a próxima página, né? Definições e siglas, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a primeira definição, stakeholders. O que são stakeholders? São as partes ativamente envolvidas no projeto, cujos interesses, rotinas ou trabalhos serão afetados pelo mesmo. E aqui, galera, vale uma coisa, tá? Os stakeholders, eu já falei
em outro vídeo. Aqui, se eu não me engano, foi o vídeo passado, tá? Então vou deixar o link aqui na descrição para vocês e no card também, para vocês entenderem melhor o que são os stakeholders, tá? Eu tenho uma definição bem completa de stakeholders já publicada aqui nessa série, então não deixe de olhar lá se você tem dúvidas quanto a isso, beleza? Voltando aqui, eu tenho o Java, que é linguagem de desenvolvimento, e MySQL, sistema de gerenciamento de banco de dados, que utiliza a linguagem SQL. Por que é necessário essas definições aqui? Para a gente tentar que o máximo de pessoas que leiam esse documento entendam o que está nele, ok? Então é interessante que a pessoa saiba o que são stakeholders, o que é Java, o que é MySQL, sem ter que ficar perguntando para alguém, beleza? Qualquer outra definição que você ache útil, você pode botar aqui nesse campo. Próxima página, nós temos a introdução. Tem aqui o item 1 da introdução, é descrição geral do sistema. Eu vou ler aqui para vocês. O sistema será composto por um aplicativo móvel para celulares com sistema operacional Android e uma interface de controle e cadastro, que poderá ser acessada em qualquer computador através de um navegador web. É uma descrição simples, sucinta e objetiva. Quem lê isso aqui entende o que vai ser o sistema que nós vamos desenvolver a partir desse levantamento de requisitos aqui. E o público-alvo? São os responsáveis por cadastrar efetivo, dependentes e visitantes, assim como os responsáveis pelo registro das passagens pelos portões ou em outros pontos de controle que sejam estabelecidos, tá? Então, é o público-alvo que vai utilizar esse aplicativo, é quem vai cadastrar as pessoas que vão passar por um portão de entrada, que vão passar por um determinado ponto do condomínio, da empresa, assim como quem vai ser responsável por cadastrar os operadores, cadastrar essas pessoas também que vão estar sendo identificadas, beleza? Próxima página, nós temos aqui a técnica utilizada para levantar esses requisitos. Tá? Então, o item 2 aqui, técnica. O levantamento dos requisitos expostos no presente documento foi feito através de reuniões entre o coordenador e o desenvolvedor, considerando suas experiências na área de segurança. Ou seja, o coordenador e o desenvolvedor desse projeto já tinham uma experiência na área a qual esse aplicativo vai ser utilizado. Então, uma reunião entre eles, um brainstorm, já foi suficiente para levantar esses requisitos. Assim como o conhecimento do sistema atual em funcionamento nessa empresa, ou seja, o coordenador e o desenvolvedor já conheciam o sistema em utilização nesse local. Então, eles fizeram uma reunião, fizeram, na verdade, algumas reuniões, tá? Alguns brainstorms, para chegar a uma conclusão de qual seria a melhor forma de melhorar esse sistema que já existe. E aqui vem uma observação, não foi possível que os stakeholders fizessem parte dessas reuniões, por vários motivos, tá? E aqui vem uma observação, é ideal que a versão final deste documento seja revisada pelos stakeholders da unidade, antes do início do desenvolvimento, ou seja, os stakeholders dessa empresa devem verificar, revisar esse documento para ver se realmente o que o coordenador e o desenvolvedor entenderam que é necessidade, realmente se é necessidade ou não. Então vamos descer mais um pouco. E aqui a gente começa com o levantamento de requisitos, tá, galera? Os requisitos propriamente ditos. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro eu estou tipificando aqui os requisitos, né? Os tipos de requisito. Então eu explico primeiro para quem está lendo quais são os tipos de requisito. Os requisitos para o desenvolvimento do sistema serão divididos neste documento em duas categorias, funcionais e não funcionais. E também os não funcionais são conhecidos como atributo de qualidade. Aqui, galera, vale mais uma vez eu lembrar que eu fiz também algum vídeo explicando especificamente o que são requisitos funcionais e não funcionais. Eu vou deixar mais um card para você aqui em cima, vou deixar mais um link na descrição se você quiser ver depois, sobre o que são os requisitos funcionais e não funcionais mais especificamente, tá? Mas ainda assim, tem o texto aqui, então eu vou ler para vocês. Requisitos funcionais. Devem especificar cada função que o sistema ou componente deve ser capaz de realizar. São requisitos de software que definem comportamentos do sistema, ou seja, o processo ou transformação que componentes de software ou hardware efetuam sobre as entradas para gerar as saídas. Esses requisitos capturam funcionalidade sob o ponto de vista do usuário, ou seja, é o que vai funcionar no aplicativo, tá? São os requisitos funcionais. No aplicativo não, né? No sistema.
E requisitos não funcionais, né, ou atributos de qualidade, são aqueles que descrevem não o que o sistema fará, e sim como ele fará. Possuem um papel relevante durante o desenvolvimento de um sistema, atuando como critérios de seleção ou composição de uma arquitetura de software, dentre as várias alternativas de projeto. Por exemplo, a linguagem que vai ser utilizada é um requisito não funcional, mas eu não vou falar sobre isso agora não, nós vamos ver isso mais lá para baixo nesse documento. O próximo item aqui, ainda nessa parte de especificação de requisitos, só para deixar bem claro para quem está lendo, tá? São as prioridades, tá? Cada requisito vai ter uma prioridade, tá? É importante que a gente estabeleça. Por quê? Para a gente saber como desenvolver, tá? O que a gente precisa realmente programar, o que talvez não seja tão importante, o que pode ser deixado para uma próxima versão. Só que a gente tem que ter isso documentado, tá? A gente tem que ter isso bem especificado para não ficar dúvidas, não sobrarem dúvidas sobre o que é o que, beleza? Então, eu tenho 3 tipos aqui de prioridade, tá? Essencial, tá? Prioridade essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento, tá? Não existe nem teste desse sistema sem que os requisitos essenciais sejam atendidos, os requisitos de prioridade essencial sejam atendidos, beleza? Então, eu tenho aqui os requisitos essenciais, tá? Sem o qual o sistema não entra em funcionamento, beleza? Importante, tá? Tem um requisito importante também, que é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. O que isso quer dizer? O sistema vai funcionar, tá? Vai começar a atender aquela demanda, só que não vai estar satisfatório, não vai estar completa. Os requisitos importantes, eles podem ser deixados para uma próxima versão. A gente pode, por exemplo, criar a versão de teste, a versão para os stakeholders começarem a utilizar e ver se está atendendo a demanda deles, e implementar alguns recursos um pouco mais para frente. Isso vão ser os requisitos com prioridade importante. E por último aqui eu tenho os requisitos desejáveis, tá? É o requisito que não compromete funcionalidades básicas do sistema. O sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele, tá? Eles podem ser deixados para versões posteriores, caso não haja tempo hábil para implementá-los. E pode ser até que eles não sejam implementados, tá? Dependendo do custo, se eles gerarem um custo alto, se eles gerarem um atraso muito grande no desenvolvimento, pode ser que esses desejáveis não sejam implementados, beleza? Então vamos descer aqui. E agora, galera, eu não vou ler todos os requisitos, tá? Porque a gente não tem por que perder tanto tempo assim vendo coisas iguais, tá? Requisitos do mesmo nível, mas eu vou ler alguns aqui para deixar bastante opções, bastante ideias aí para vocês. Então, eu tenho aqui o item 4, né, requisitos funcionais, e o item 4.1, RF001, requisito funcional 001, registro de acesso móvel, tá? O primeiro requisito desse sistema. Aqui vale lembrar, galera, o seguinte, vou até botar a câmera grande aqui para quem está vendo no YouTube, Facebook ou Instagram, para quem está no podcast ou Spotify, não vai fazer diferença. Aqui é o seguinte, galera, sobre a ordem com que a gente vai lançar esses requisitos aqui, tá? O ideal é que você use um rascunho, tá? Para começar a escrever esses requisitos, um rascunho digital, é claro, não precisa fazer à mão, mas se você gosta de fazer à mão também, não tem problema. Mas o ideal é que você faça primeiro um rascunho e depois organize essa ordem. Que ordem vai ser essa, galera? Ordem sobre a real prioridade do sistema, tá? O que o sistema faz como principal atividade tem que vir primeiro. E o que não é tão importante assim, vai ficando por último, tá? Não necessariamente tem que ser os requisitos essenciais, importantes e desejáveis, tá? Eles podem vir misturados entre eles. Mas o que tem a ver com o funcionamento final do sistema, com a prioridade final do sistema, o ideal é que venha primeiro aqui. Para quem comece a ler esse documento, já entenda de cara o que esse sistema vai fazer. Então, vocês olharem aqui agora, tá aqui, ó. O requisito funcional 001, né, o RF001, registro de acesso móvel. Eu não tinha falado ainda exatamente o que seria, tá? Eu li lá no título, né, li algumas coisas lá em cima, mas aqui no requisito funcional 001 fica bem claro sobre o que o sistema vai fazer. Então tem aqui descrição de caso de uso, 2 pontos. O usuário deverá ter um dispositivo móvel, um celular ou um tablet, né, capaz de efetuar o registro de todo o pessoal que cruzar um certo ponto, pode ser uma portaria, uma entrada de auditório, o que for necessário, tá? Ou qualquer outro ponto de controle.
E eu tenho um subitem aqui, entrada e pré-condições. O que é entrada e pré-condições? É uma especificação maior ainda do caso de uso. O dispositivo deverá ser capaz de ler o QR Code presente nos crachás de acesso, ou seja, aqui está dizendo que todo mundo que for acessar esses locais vai ter um crachá de acesso com QR Codes impressos. Assim como possibilitar a digitação manual do número do crachá, ou outro número, no caso de visitante. Ou seja, é um leitor de QR Code, tá? Que vai funcionar através da câmera de um aparelho celular, porém pode ser digitado também manualmente esse número, se a câmera deu problema, se a câmera não funcionar, beleza? Se não, tipo, por exemplo, o cara perdeu o QR Code, molhou, o QR Code borrou, ele não consegue ler mais, se tiver um número do crachá, pode ser digitado manualmente também. Isso está explícito aqui na entrada em pré-condições. E saída e pós-condições é o que vai acontecer após esse primeiro momento desse caso de uso, tá? Então, tá aqui, ó, o banco de dados de consulta e registro deverá estar armazenado no próprio dispositivo móvel. O que isso quer dizer? Um banco de dados offline, um SQLite, por exemplo, para proporcionar velocidade ao processo e a possibilidade de utilização em locais remotos, sem acesso à rede. Os dados registrados deverão ser sincronizados automaticamente com o banco principal no momento em que o dispositivo ingressar na rede. O que isso aqui quer dizer, galera? É o seguinte: tudo que for cadastrado, tá? Todas as pessoas que forem cadastradas, que forem ser identificadas por esse sistema, vão ter que estar disponíveis também offline, diretamente em um banco no celular. Eu citei aqui como exemplo o SQLite, por exemplo. Só que se eu vou citar novamente, ou melhor, definitivamente, lá embaixo nos requisitos não funcionais, beleza? Eu só estou dando uma explicação melhor aqui para quem estiver vendo entender do que eu estou falando. E está dizendo aqui também, ó, para que tenha a possibilidade de utilização em locais remotos, ou seja, em locais que não seja possível ter rede. Pode ser que a empresa, que a indústria, ou que o prédio, que o condomínio que está sendo utilizado esse sistema de controle, que vai ser utilizado esse sistema de controle, não tem uma rede disponível em todo o ambiente, em toda a área dela. Então, talvez não seja viável ter que passar um cabeamento para levar um Wi-Fi até lá. Talvez seja melhor dessa forma, como foi levantado aqui nos requisitos, que esse banco offline vai possibilitar essa identificação em qualquer lugar, mesmo sem rede. E aqui finaliza dizendo que os dados registrados deverão ser sincronizados automaticamente com o banco principal no momento em que o dispositivo ingressar na rede. Ou seja, aqui está sendo bem específico que o dispositivo mobile vai ter um banco offline e quando ele se comunicar com a rede Wi-Fi, né, quando estiver conectado a uma rede Wi-Fi do condomínio, ele vai fazer o upload desses dados para o banco de dados principal, beleza? E tá aqui, ó, a prioridade. Deixa eu voltar a tela aqui para quem está assistindo o vídeo. A prioridade desse requisito é essencial, ou seja, sem isso aqui, sem esse requisito funcional 001 aqui, não existe sistema, beleza? E aqui a gente tem mais um requisito essencial, RF002, identificação positiva. Aqui está dizendo o seguinte: o sistema deverá exibir dados suficientes para que a identificação positiva seja feita. O que isso quer dizer? Pelo menos uma foto e um nome da pessoa. Para quê? Para que aquela pessoa possa ser reconhecida, tá? Através de um documento de identificação, através de uma pessoa que já a conheça, tá? Mas é importante que consiga associar aquele crachá, tá? Que tem acesso àquele local, àquela pessoa. Então, o sistema precisa ter dados suficientes para mostrar isso, tá? Então, pode ser uma foto, um nome, um número de identidade, número de CPF, ok? Mas algo visual. Entrada e pré-condições nesse caso aqui, não tem nenhum, tá? E saídas e pós-condições, eu tenho aqui, ó, a foto e o nome do identificado e apenas o nome no caso de um dependente, de um filho, de uma filha, que não possa ter uma foto registrada por algum motivo, tá? Então, esses são os dados mínimos para serem exibidos para o identificador. A foto e o nome do titular, né, da pessoa responsável pelaquele apartamento, pelaquele setor da empresa, e no caso dos filhos, da esposa, do marido, de um parente que porventura tenha sido cadastrado para acessar aquele local, apenas o nome pode ser suficiente já. Prioridade também é essencial, ou seja, também é necessário esse requisito aqui para que o sistema entre em funcionamento. Eu vou descer agora aqui e procurar
requisito que tem outro nível de prioridade. Aqui, ó, tem um desejável aqui, ó. É o requisito funcional 006, né, o subitem 4.6. O nome dele é avisos. A descrição de caso de uso dele é o seguinte: o sistema deverá emitir sinais que auxiliem a tomada de decisão do operador, considerando a leitura do QR Code, autorizado ou não autorizado, tá? E entrada em pré-condições, deverão ser programadas respostas do sistema para que o periférico, ao efetuar a leitura de um QR Code, seja capaz de notificar o operador sobre determinadas situações, como um crachá não autorizado, um crachá não cadastrado, um crachá que foi cadastrado por um certo período e já está expirado, ou seja, que prevê que a gente tenha prazo de validade para os crachás. E saídas e pós-condições diz como é que isso pode ser feito. Ó. Mensagem de texto de confirmação de autorização para o QR Code válido e vibração do periférico para o QR Code inválido ou um ponto de acesso que não seja possível aquela pessoa acessar. Isso aqui, galera, o que isso aqui está querendo dizer? Que as informações sobre o acesso positivo vão ser visuais no celular, vão ser visuais no dispositivo que ele estiver utilizando. Por quê? Porque não tem problema que a pessoa que está sendo identificada e teve seu acesso concedido veja essas informações. Já o acesso negado está aqui, ó, vibração apenas. Por que apenas uma vibração e não uma tela vermelha, um apito, uma sirene? Porque a gente não sabe ainda esse acesso negado, qual é o motivo e qual a orientação daquele funcionário da segurança para agir em relação a um acesso negado, a diversos níveis de acesso negado. Tá? Então, um alarme mais discreto para ele é o ideal, apenas uma vibração do celular que está na mão dele. Então isso aqui já diz para a gente que a gente vai ter que utilizar um recurso de vibração do aparelho celular. Lembrando aqui que essa prioridade aqui é desejável, ou seja, ela pode ser deixada para versões futuras e pode nem ser implementada. Tá? Se isso daqui for levar uma demanda muito grande, um tempo muito grande, ou tiver um custo alto para implementar isso aqui, pode ser que não seja implementado, tá? Vamos seguir aqui, deixa eu procurar um importante. Achei aqui, ó, um importante. O subitem, né, 4.8, requisito funcional RF008, registro de acesso de veículos. A descrição de caso de uso diz: o sistema deverá ser capaz de efetuar o registro de todo veículo que cruze os portões, tá? O que está dizendo aqui? Para identificar os veículos, beleza? Deixa eu voltar para minha tela aqui. Entrada e pré-condições. O dispositivo deverá ser capaz de ler o QR Code presente nos veículos. Então aqui já está dizendo que além de ter QR Code no crachá de quem passa por aquele local, também vai ter QR Code no veículo, ok? Associando esse registro, ou melhor, associando o registro desse acesso ao registro de acesso do condutor, mesmo que seja um motorista eventual do automóvel. Ou seja, quando alguém passar de veículo no portão, o nosso sistema vai ter que associar aquele veículo àquele motorista. Saída e pós-condições não tem nenhuma, tá? E a prioridade aqui desse requisito é importante, ou seja, ele precisa ser implementado, tá? Em algum momento ele vai ter que ser implementado, mas não necessariamente na primeira versão, pode ser deixado para um momento posterior. E eu acho que sobre requisitos funcionais já está ok. E a gente entra aqui no item 5, requisitos não funcionais, tá? Porque a gente ainda não tinha falado sobre isso, e aí, agora para ficar um pouco claro sobre o que são os requisitos não funcionais. O primeiro requisito não funcional aqui, o RNF, né? Requisito não funcional, RNF 001, tem como título Tecnologia utilizada. E está dizendo aqui, ó, descrição de caso de uso. O aplicativo será desenvolvido utilizando a linguagem Java, com banco de dados em MySQL. E aqui, galera, é importante salientar uma coisa. Nessa versão aqui, eu previ apenas a linguagem Java e o banco de dados MySQL, tá? E eu usei essa versão aqui de propósito, já para mostrar para vocês uma coisa. Isso aqui foi uma análise inicial feita por mim, tá? Eu fui o analista desse projeto, além do desenvolvedor mobile. No primeiro momento, eu achei que apenas com Java e com MySQL eu seria capaz de fazer tudo.
Depois, durante o desenvolvimento, eu percebi que não, que eu ia precisar, por exemplo, utilizar a linguagem PHP para fazer web services que desse acesso do aplicativo Android ao banco de dados MySQL na rede. Eu também descobri que eu ia precisar utilizar o banco SQLite no dispositivo móvel, no celular. Isso não estava previsto aqui na análise, tá? Pelo analista que fui eu mesmo, tá? Mas poderia ter sido outro e não estava previsto. Por quê? Porque isso não foi pensado nesse primeiro momento. E agora o que eu vou fazer? Tá? Não necessariamente nesse momento aqui, tá? Durante o desenvolvimento, mas eu vou mostrar para vocês aqui, eu já deixei para isso mesmo. Eu vou voltar lá em cima, naquela tabela que nós falamos sobre o histórico das revisões, e vou botar aqui a data de hoje, que é 2020, né? Mês 12, dia 10. Você pode botar aqui no formato brasileiro, tá? 10 de agosto, 10 de 12 de 2020. Eu gosto de trabalhar com data assim, ano, mês e dia. Então a versão aqui vai passar a ser a 0.2. Então eu vou voltar aqui na minha capa. Eu tinha a versão 0.1 desse documento de requisitos, agora tem a versão 0.2. O ideal é dar um salvar como, tá? Para salvar outro documento aqui. Deixa eu botar aqui a tela para quem estiver vendo no YouTube, tá? Versão 0.2. Está aqui na tabela histórica revisões a data de hoje, a versão 0.2, e a descrição. Foi adicionado, foram, né? Adicionados a linguagem PHP e o SGBD, né, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, SQLite, ao RNF, né, requisito não funcional, 001. Ponto. E o autor, Wallace. Opa. Sobre isso aqui, galera, é o seguinte, tá? Não tem uma formalística específica sobre esse nome do autor. Eu costumo trabalhar da seguinte forma. Se o autor dessa alteração aqui, dessa revisão aqui, for uma das pessoas que está prevista aqui na equipe, eu boto só o primeiro nome, tá? Que é o meu caso aqui, estou botando só o Wallace. Agora, se esse autor for uma pessoa externa nesse documento, que nunca foi citada nesse documento, o ideal é você botar o nome completo, talvez a função dela, a empresa que ela participa, beleza? Então, vou descer novamente. Lá para o RNF 001. O caso de uso que dizia: o aplicativo será desenvolvido utilizando a linguagem Java. Eu vou botar as linguagens Java e PHP com banco de dados em MySQL e SQLite. E pronto. Segue para o próximo. Lembrando aqui, os requisitos não funcionais não têm entradas e pré-condições, nem saídas e pós-condições, ok? É apenas o requisito mesmo. Vou ler mais um aqui. E também não tem, como o sistema vai ser feito, eles não têm também prioridade, tá? Porque tudo aqui vai ter que ser utilizado, tá? Estou dizendo que é Java e PHP, SQLite e MySQL, não tem como um ser mais importante do que o outro, eu vou ter que utilizá-los. Se eu não for utilizá-los, eles não vão estar aqui, beleza? Requisito não funcional 002, rede móvel, descrição de caso de uso. De acordo com uma documentação específica, tá? Pode ser uma legislação federal, municipal, estadual, pode ser uma ata de condomínio, por exemplo, é uma legislação que afere a um condomínio, tá? Pode ser uma documentação de uma empresa. O que diz aqui? De acordo com a documentação tal, que eu suprimi aqui para não expor, para a sincronização do dispositivo móvel com o banco de dados principal, será necessária a autorização de alguém ou de algum setor para a utilização de rede sem fio nesse sistema, tá? Então, estou dizendo aqui que tem uma documentação que veta o uso livre de rede sem fio para a segurança dessa instituição, dessa empresa, desse condomínio, tá? Então vai ter que ter uma autorização para que utilize isso no nosso sistema. Tem aqui ainda o requisito não funcional 003. De acordo com outra documentação, ou talvez com a mesma, tá? O sistema deverá ser submetido para análise e aprovação antes da sua entrada em operação, ou seja, é necessário ter uma assembleia,
uma reunião com o gerente, uma reunião com o síndico, uma reunião com moradores, uma reunião com os stakeholders, para que esse sistema entre efetivamente em produção. Tenho aqui ainda uma descrição de caso de uso sobre transferência de responsabilidade. De acordo com outra legislação, após a implantação, a responsabilidade pela operação desse sistema deverá ser transferido para alguém. Processo que deverá ser formalizado junto a algum outro, tá? Alguma outra pessoa, algum outro órgão. Então, tudo isso vai previsto aqui nos requisitos não funcionais. E por fim, aqui eu tenho segurança. O sistema deverá possuir login e senha individuais para cada usuário na interface de cadastro e gerência, tá? Então isso aqui já é um requisito não funcional. Todo mundo que for acessar o módulo web, tá? Que cadastra pessoas, cadastra visitantes, cadastra tudo, precisa ter usuário e senha para logar no sistema. E aqui no último ponto, né, na última frase, diz: o aplicativo móvel não deverá ter controle de acesso por senha, devido à grande rotatividade de operadores. Está previsto aqui. Foi chegada a essa conclusão nos brainstorms, nas reuniões ou talvez nas conversas com os stakeholders. Está escrito aqui, os desenvolvedores já vão saber que a interface web precisa de usuário e senha. Já a interface mobile não precisa de usuário e senha, beleza? Então, galera, deixa eu fechar essa tela aqui agora. É isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Mais uma vez, você está vendo pelo podcast, pelo seu agregador principal aí de podcast ou pelo Spotify, eu procurei ser o mais específico possível para não faltar informações para você sobre tudo que eu coloco em uma análise de requisitos. Se você está vendo pelo YouTube, Facebook ou Instagram, você conseguiu me acompanhar aqui com o documento completo. Você viu o meu documento propriamente dito? É exatamente assim que eu trabalho, assim que eu faço um levantamento de requisitos. Esse documento aqui eu aprimorei ele ao longo de muito tempo, tá? Ele era maior, mais extenso, depois ele ficou muito pequeno, incompleto. Enfim, depois de muito tempo, de muito ter informações sobrando e informações faltando, eu cheguei a esse documento que para mim ele está o ideal, está o suprassumo, pelo menos da análise que eu gosto de fazer. Ele me atende muito bem, beleza? Então, se você quer esse documento aqui, tá? Você pode assistir esse vídeo aqui, tá? Se está no podcast, no Spotify, vai lá para o YouTube, assiste esse vídeo, digita tudo, copia tudo, ou, como eu falei no vídeo passado, galera, quando chegar a 1000 inscritos no canal do YouTube, eu vou disponibilizar esse arquivo aqui editável para download, tá? Esse aqui mesmo do jeito que tá, eu só vou apagar essas informações aqui da empresa que eu fiz para não expor nada, mas do jeito que tá, com esses exemplos aqui, com essas informações para você apenas substituir. Então, não é no Facebook, não é no Instagram, não é no podcast, não é no Spotify. É 1000 inscritos no YouTube. Na gravação desse vídeo aqui eu tô com 900 e... deixa eu ver aqui, 937, se eu não me engano. Então, pega esse vídeo no Facebook, esse vídeo no YouTube, esse vídeo no Instagram, que você está vendo no IGTV, né? Esse áudio que você está ouvindo no Spotify ou no podcast, e manda para quem você conhece, para quem você acha que isso pode interessar, tá? Mas principalmente, manda o link do vídeo do YouTube, tá? Para chegar a 1000 inscritos se eu disponibilizar esse arquivo. Por que eu não vou disponibilizar agora? Porque eu quero que ele chegue ao máximo de pessoas possível, tá? Se não eu vou disponibilizar, eu gravo vídeo todo dia, tem vídeo todo dia aqui no canal, tá? No YouTube principalmente tem todo dia. Podcast uma vez por semana, Instagram alguns lembretes de vez em quando, Facebook todo dia também, tá? Mas no YouTube tem todo dia. Então se eu disponibilizar esse arquivo agora, daqui a uma semana, 2 semanas ele vai sumir na história aí no feed e ninguém vai achar mais. Então eu quero que tenha pelo menos 1000 inscritos para eu saber que chegou a bastante gente esse documento, beleza? Então galera, é isso, tá? Se você ainda não é inscrito no canal que você está assistindo esse vídeo ou está ouvindo esse podcast, se inscreve, tá? Se inscreve, ativa a notificação, faz tudo o que você quiser e, se possível, se inscreve em todos, beleza? Esse podcast aqui, por enquanto, está sendo só eu, tá? Eu estou testando ainda esse formato, ainda não sabia como ia fazer exatamente, mas a minha ideia é daqui para frente chamar algumas pessoas para participar comigo, tá? Não necessariamente aqui comigo no programa para Android direto fisicamente, tá? Mas via Zoom, via outro dispositivo de videoconferência, tá? Então, se você tem, inclusive, alguém para recomendar que eu entreviste, que eu converse, alguém que gosta desse tema, gosta desse assunto, análise de requisitos, manda essa informação aí para mim, manda um comentário, uma mensagem, um direct, o que você quiser, tá? Da forma que você mandar essa informação para mim, eu vou receber, vou analisar e vou conversar com a pessoa que você indicou, beleza? Eu falo direto com a pessoa para ela
me mandar uma mensagem que com certeza eu vou ter prazer em receber alguém aqui, algum de vocês, para a gente conversar principalmente sobre análise de sistemas. Então a gente pode conversar também sobre programação para Android, sobre programação web, sobre o que você sugerir. Mas nesse quadro específico, análise sistemas, beleza? Então, galera, é isso. Muito obrigado por ter ficado comigo aqui até agora. Um abraço e até amanhã.